Boa noite, telespectadores. Hoje é a primeira edição deste mês de abril de 2015 do programa do Felipe Aquino. Destaca as emoções do quadro Nada Além da Verdade, com a participação de Bianca Jesus Cristo. As notícias dos esportes, destacando a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Tem mais as notícias do Brasil e do mundo e os destaques deste mês de abril. Como será? Agora, no Felipe Aquino. Boa noite! Estamos começando agora a primeira edição deste mês de abril de 2015 do programa do Felipe Aquino. Hoje é dia 4 de abril de 2015, sábado de Aleluia. Vamos começar o programa de hoje com o quadro Nada Além da Verdade, ao vivo. Bom, começando aqui, pode entrar nos estúdios. Bianca Jesus Cristo, pode entrar. Seja muito bem-vinda ao programa do Felipe Aquino. Lembrando, telespectadores, que são 6 perguntas. A primeira vale, deixa eu espaço aqui, aparece a grade de perguntas aí. A primeira vale 5 mil e em diante, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil e 100 mil. Ok? Entendeu, né? Então, Bianca Jesus Cristo, deixa eu ajeitar aqui a cadeira para você, por favor. Cadeira quente. Prontinho. Então, roda a primeira pergunta no vídeo. Ah, meu computador. Ai, computador, pelo amor de Deus. Você já cortou em fatias uma lampreia, peixe e milípedes? Bianca Jesus Cristo? Não? Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é mentira! Mentira! Bom, Bianca, a máquina acha que você cortou uma lampreia, mas eu não posso discutir, que eu não sou a máquina. Bom, aqui no regulamento está dizendo que você vai ganhar R$500, aparece no vídeo, R$500. É o prêmio de participação. Muito obrigada pela participação, Bianca Jesus Cristo. Então, esse foi o quadro Nada Além da Verdade. Voltamos semana que vem. Até lá! Bom, voltando aqui com o programa do Felipe Aquino. Então vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco vamos destacar as notícias do Brasil e do mundo e as notícias dos esportes. E também como será o mês de abril. Não saia daí, o programa do Felipe Aquino volta já! Estamos
de volta com o programa do Felipe Aquino deste sábado de aleluia. Dia 4 de abril de 2015. Vamos começar com as notícias dos esportes. Eu vou dar um espaço aqui para aparecer todos os resultados aí. Aparece aí. Copa Libertadores só teve 2 jogos nessa semana, na quarta-feira. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Prontinho. Tá aí, foram esses 2 jogos aí, ó. São Lourenço 1-0 no São Paulo, lá em Novo Gasômetro. E o Corinthians venceu jogando na Arena Corinthians, no Rio do Uruguai, de 4-0. Então, na semana que vem vai ser a enxurrada de jogos, porque nessa semana só entrou esses brasileiros, e esse Uruguai e esse argentino aí, que é o Danúbio, o Uruguai, e o São Lourenço, que é o argentino. Bom, então vamos para a Copa do Brasil. Produção, por favor, me dê a ficha aí. Aqui é a Copa do Brasil. Estou mexendo aqui. Prontinho. Aí, Copa do Brasil. Pode rodar aí. Já começamos aí. Jogos de volta, que é da primeira fase. O Sampaio Correia venceu o Estrela do Norte de 4-1. Ele perdeu o jogo de ida desse Estrela do Norte de 3-2, mas se classificou. O Figueirense levou uma pressãozinha do pessoal de Manacapuru, Princesa, conseguiu tomar um golzinho aí, mas o Figueirense passou. O agregado foi 4-3. Olha só, Princesa já está querendo se achar. O Goiás venceu o Santo André de 1-0 jogando no Serra Dourada. Foi o mesmo resultado lá no Bruno José Daniel, em Santo André, em São Paulo. Venceu de 1-0 o Goiás. A Ponte Preta venceu o Vilhena de Rondônia de 3-0. Estava acompanhando esse jogo lá no Bezerra do Carelli. Teve um jogador do Vilhena que entrou agressivamente lá com o jogador da Ponte Preta, que tentou um carrinho e foi expulso. Olha só, você viu aí. E aí vamos para os próximos jogos, que foi o Clube de Regatas Brasil, da Alagoas, venceu o Amadense de Sergipe de 1-0. Ele venceu de ida também, mas foi de 2-1. E para fechar a sessão de jogos de volta, o Paysandu venceu o Águia Negra de 2-0 na Curuzu. De ida e empatou em 2-2. Então, iremos neste momento para os jogos de ida. Deixa eu entrar aqui de novo. Jogos de ida. Caramba. Jogos de ida. Pronto. Roda no vídeo aí. Pode rodar. Anapolina perdeu do Vitória de 2-1. Terá jogo de volta em Barradão. O Botafogo de João Pessoa. Esse é um clássico inédito para a equipe dos Botafogos. Foi Botafogo da Paraíba versus Botafogo do Rio. Mas eu vou, para não ter confusão, eu coloquei Botafogo de João Pessoa 2, Botafogo do Rio 2. Foi 2-2, mas vai ter jogos de volta daqui a 2 semanas lá no Engenhão, no Rio de Janeiro. O CENI, não foi CENI não, foi o CEOV, é uma sigla do Mato Grosso, empatou com o Avaí em 0-0. Agora sim, o CENI do Mato Grosso perdeu do Sport Recife de 2-1, jogando no Douradão. O Piauí perdeu jogando em casa de uma goleada danada do Salgueiro de 5-1. Como tem aquela regra que o visitante vencendo por mais de 2 gols, elimina o jogo da volta. Então o Salgueiro está classificado. O Jacuipense da Bahia perdeu do Paraná de 1-0. Jogo da volta em Curitiba. O Brasília perdeu o Náutico de 1-0. Vai ter jogo de volta em Recife. O Ituano venceu o Joinville de 3-0. O River do Piauí perdeu do Fortaleza de 1-0. O Rio Branco do Acre perdeu do Vasco de 2-1, jogando lá na Arena da Floresta, aqui no Acre. O Globo de Rio Grande do Norte perdeu de 5-1 do América de Natal, que está se classificado, como eu expliquei. O visitante vencendo por mais de 2 se classifica. O Clube do Remo empatou com o Atlético Paranaense em 1-1. E o Campinense perdeu do Grêmio de 2-1.
jogando em Campina Grande. E para fechar, o Nacional, aqui de Manaus, empatou com o Bahia em 0-0. Ok? Esses foram os jogos da Copa do Brasil. E se vale o programa do Felipe Aquino? Bom, então, deixa eu mexer aqui na ficha. Então, vamos agora para as notícias do Brasil e do mundo. Aqui, as notícias do Brasil e do mundo. Uma notícia bizarra que chegou vai fazer todo mundo rir. O lagarto, parece até que ele é dragão de Cômodo, um lagarto enorme, que ele é desse tamanho assim, invadiu uma feira em uma barraca lá na África. Ele entrou de fininho e deixou todo mundo em pânico. Mas é notícia rara, quase não acontece na atualidade. Às vezes tem feira próxima à floresta, próxima à área verde, coisa assim. E geralmente esses animais entram e invadem lá e deixam todo mundo assustado. Ainda bem que os dragões de Cômodo eles não geram muitos estragos para a humanidade, porque tem o leão ele come o humano de vez em quando se der bobeira. Então foi isso. E assim vamos com o programa do Felipe Aquino. Vamos agora falar sobre uma rede de tanques em Santos. Foi anteontem, produção? Sim, um tanque explodiu, ele é cheio de combustível. Com certeza, algum estopim lá, que é uma coisa bem pequenininha que tem fogo, deu início ao incêndio. Geralmente a gente vê nos filmes, né, que o estopim é só um palito de fósforo para dar início a um incêndio enorme, de grandes proporções. E até hoje, esse incêndio está rolando, porque não teve como conter. Os bombeiros fizeram de tudo. Só que a água que entrava lá evaporava, se transformava em gás. E aí apareciam vários combustíveis lá e o fogo continuava. Não dava para apagar de jeito nenhum. A chama era enorme, é como se fossem umas 5 casas, 6, é quase uma quadra inteira de um conjunto aquilo lá. Então, foi isso. O pessoal vai fazer de tudo para conter aquilo. Deixa eu mostrar aqui agora. Então vamos dar só um pulinho numa notícia do esporte, mas agora só de crítica. O Vanderlei Luxemburgo, que é o técnico do Flamengo atualmente, esse mês de abril, março, desde o ano passado, ele foi suspenso para o Clássico Carioca deste próximo domingo, que vai ser amanhã. Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca 2015. Foi suspenso e ele ficou totalmente chateado e ele quer criticar a federação. Foi isso que aconteceu. Um cara expulso, suspenso, do nada, fazendo nada, mas é o que acontece, né? Então agora, para fechar o programa do Felipe Aquino deste sábado de aleluia, a Semana Santa comemora a morte e a ressurreição de Jesus. Por aí, em diversos lugares do Brasil e do mundo, inclusive em Jerusalém, que foi justamente o lugar de onde veio o estado de fábrica, de onde o Jesus foi morto e ressuscitado. E todo mundo tenta voltar no tempo. Por exemplo, digamos, eu e uma pessoa aqui, eu sou Jesus e são os matadores. Eles espancam, né, o Jesus com chicotes até ele sangrar. Imploram a ele levar uma cruz gigante pro topo do palco. Depois eles colocam ele lá em cima e começam a pregar a sangue frio, sem anestesia, como é no hospital. E ele tem que sentir muita dor, a dor da morte. Fazer o quê? Eles pregam mão, pregam pé, pregam a cabeça. Hein?
Só sei que ele sangra muito. Só que depois, com o passar do tempo, ele se ressuscita, mas só que só na parte espiritual. Porque na parte material, Jesus ele é morto, né? Aí a ressurreição foi como se fosse o espírito do Jesus Cristo. E até hoje, que vai fazer quase há 1000 anos antes de Cristo, aí, 1000 anos depois de Cristo, desculpa, que ele foi morto de verdade. Todo mundo encena toda vez uma peça de teatro, digamos, uma peça de teatro. Voltando no tempo. Pode ser uma peça interna ou externa. Também eles fazem orações, assim, além de peças de teatro, eles tentam pegar a imagem de Jesus, esculturas que tem nas igrejas, e eles mexem lá e fazem todo o ritual para todo mundo. Então, nós estamos estourando o tempo, então é tudo isso aí. Jesus está nos nossos corações. Então, vamos encerrando o primeiro programa do Felipe Aquino deste mês de abril. Vai ter mais um feriado neste mês, não se preocupe. Daqui a 2 semanas, daqui a 2 programas. Não pode ter motivos. Vou mandar um alô aqui para meus primos Luciano Silva e Hugo do Amazonas, que estão em Itacoatiara. Mandar um alô para vocês. Se divirtam muito. A produção não foi porque por motivos técnicos não deu muito. Como eu te disse no programa semana passada, hoje vai dar ou não para fazer um programa especial. Então, nós estamos fazendo no estúdio, então não tem programa especial. Então, voltamos semana que vem com mais um programa do Felipe Aquino. Boa noite, até lá!